E na Revista da Manhã, hoje, com prazer enorme, vamos conversar com o Dr. Rui Meirelles. Dr. Rui, que sempre participou conosco às sextas-feiras, sempre trazendo uma informação importante sobre saúde. E de volta agora, né? Tecnologia nos permite isso, que a gente possa retomar esse nosso caminho, né, Dr. Rui? Muito bom dia. Bom dia, Roseli, bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Estamos aqui outra vez para falar um pouco de saúde num período muito trágico que o nosso país está vivendo, com essa doença, com esse vírus, mas, de qualquer maneira, estamos aqui para a gente conversar. E o assunto só pode ser esse mesmo, né? Então, a gente gostaria de abordar algumas coisas talvez mais importantes referentes ao Covid. Pois é, o Gustavo, que é o nosso jornalista, acabou de entrar aí agora, dando os números, né? Felizmente, de quarta para quinta não houve óbitos, mas houve um crescimento de pessoas infectadas. O senhor pode falar muito melhor para nós desse panorama da Covid, que o senhor vive dentro da questão da saúde e sabe melhor que todos nós. Então, Roseli, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não gostaria, nesse programa da Rádio Comunitária, a gente abordar números. Eu acho que isso aí nós sabemos através da televisão, através do jornal, então eu não gostaria de abordar isso, quantas UTI, porcentagem de internados na UTI, quantos que morreram, quantos que estão contaminados, a situação nos diversos estados do país. Eu não gostaria de abordar esses números, porque isso só traz tensão em todas as pessoas que estão nos ouvindo. E também não gostaria absolutamente de fazer crítica ao Ministério da Saúde, aos secretários, aos governadores. Eu acho que um papel importante nosso aqui na Rádio Comunitária é esclarecer a população em relação a vários assuntos referentes a essa virose que está atingindo o mundo todo e drasticamente aqui no Brasil. Queria dizer o seguinte: primeiro, o que a população nossa precisa conhecer? Precisa saber, mais uma vez, acredito que todos já sabem, que a doença provocada por um vírus, que é o caso da paralisia infantil, da cachumba, da hepatite, etc., e também do Covid-19, todas as doenças provocadas por um vírus, a única solução são as vacinas. São as vacinas. Agora, na minha experiência diária, eu estou aqui no consultório, já atendi hoje 3 indivíduos portadores de Covid, a minha experiência mostra o seguinte: o que mais as pessoas perguntam para mim? Primeira coisa que eles perguntam é o seguinte: bom, nós estamos vivendo uma tecnologia extremamente desenvolvida no mundo todo. Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos a televisão, o homem já foi para a Lua, nós temos uma série de tecnologia nova. Por que a medicina demorou mais de 10 meses para criar uma vacina para o Covid? Então, eu quero dizer para os nossos ouvintes o seguinte, só para vocês terem ideia, como é difícil você fazer uma vacina. Eu vou dar alguns dados para você, eu acho que os ouvintes têm interesse de saber. Por exemplo, vacina do Covid demorou 10 meses. Vacina do sarampo demorou 9 anos. Vacina para paralisia infantil, que é a poliomielite, demorou 45 anos. Vacina para hepatite B, que cria grandes problemas na nossa saúde, demorou 16 anos. Esses são alguns dados para mostrar à nossa população que, apesar da tecnologia, do desenvolvimento da medicina, etc., criar uma vacina é uma coisa muito demorada. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Tudo bem? Rui, a sua imagem saiu, acho que o senhor bateu na tela aí. Clica de novo na tela para o senhor voltar. Que o som tá bom, mas nós estamos sem a sua imagem. Dá uma clicadinha na tela aí. Tem uma tarja aí da tela e acho que o senhor bateu aí sem querer e ela desapareceu. Eu não vi. Vamos continuar. Na tela nenhuma.
Então tá bom. Vamos continuar sem a sua imagem, mesmo com a sua fala. Vamos lá, vamos dando essas informações que Mas são tudo tão bem, então importantes. vamos continuar. Eu não mexi, desapareceu. Talvez, como eu sou um ignorante nessa matéria, pode ser que eu tenha batido em alguma coisa. Eu acho que não, mas em todo caso, vamos lá. Bom, Vamos seguir. então, Roseli, outra coisa que eu acho importante a gente esclarecer à população é a seguinte: muita gente pergunta, existe um tratamento preventivo para o Covid? Eu tenho de basear nas informações médicas que eu recebo, que eu estudo através das revistas. Não existe nenhum medicamento que pode ser usado para prevenir a gravidade e prevenir a doença do Covid. Eu gostaria de abordar duas coisas que me parecem interessantes. É um professor da USP que eu conheço, que de vez em quando ele escreve na Folha, e ele diz com muita clareza o seguinte: não existe nenhum medicamento para evitar o Covid. Nem a cloroquina, nem a hidrocloroquina, nem a vitamina D, nem a outro remédio que se usou, que é a ivermectina, nem a anita. Não existe nada. Por outro lado, tem um artigo do presidente do Conselho Federal de Medicina que ele é um pouco mais aberto. Por exemplo, ele diz o seguinte: se numa cidade do interior do país, ou mesmo em cidades maiores de São Paulo ou qualquer estado do Brasil, se tiver um médico que tem uma experiência própria de achar que determinados medicamentos são úteis para a prevenção, ele tem total liberdade de usar, certo? Ele defende a experiência do profissional que todo dia está lidando com o paciente portador de Covid. Esse é um lado da medalha. O outro lado da medalha é a posição oficial desse professor, que é professor de infectologia e parasitologia da USP de São Paulo, que acha que não adianta nada. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para esclarecer a nossa população e a todos aqueles que estão nos ouvindo. A outra coisa, Roseli, que eu acho que é importante, é o seguinte: o que nós devemos fazer? Quando eu falo nós, é tanto a classe médica, como também todas as pessoas que estão nos ouvindo. O que é importante? O importante é o seguinte: primeiro, distanciamento, né? Está provado, por umas informações que eu recebi, que algumas cidades do interior de São Paulo, as menores cidades, cita a cidade de Mococa, Batatais, São Sebastião do Paraíso e outras cidades, são cidades pequenas e o índice de distanciamento nessas cidades menores é muito melhor do que o distanciamento nas cidades grandes. Por quê? Porque cidade interior é mais fácil o prefeito comunicar, o transporte coletivo é menor, as aglomerações são menores, porque o transporte coletivo é menor, então a aglomeração das pessoas são menores. Ao passo que numa cidade grande, o indivíduo que pega o ônibus para trabalhar, ele entra no ônibus superlotado. Então ele tem muito contato com outras pessoas. E esse contato com as outras pessoas aumenta e muito a incidência da transmissão da doença. Isso eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa importante que eu estou lendo atualmente: máscara. Não precisa falar mais sobre máscara. Máscara é fundamental, é importante, já está provado por vários trabalhos que a gente deve usar a máscara dentro de casa e fora de casa. Lavar as mãos com álcool gel. Também não precisa insistir que isso é fundamental. Quanto mais vezes usar o álcool gel, é importante. Agora, algumas coisas que me parece que é novidade. Por exemplo, quando você está na sua casa, o importante é você manter o máximo de ventilação no local que você se encontra. Se você está reunindo com um grupo que é necessário reunir, não dá para fazer de outra forma,
você tem de manter um ambiente muito bem ventilado. Se tiver exaustor, ligar o exaustor para ele tirar o ar daquele ambiente. Se você não tiver exaustor e tiver um ventilador, liga o ventilador empurrando o ar para fora da janela. Liga o ventilador junto à janela. Para quê? Para renovar aquele ar no ambiente o mais rapidamente possível. Outra coisa interessante, quando você se reúne num bar, com os amigos, etc., e às vezes é muito difícil você impedir isso, e você liga um som muito alto no bar, você está ouvindo um som muito alto, quanto mais alto o som da música que você está ouvindo, mais alto você usa a sua voz. E quanto mais alto você usa a sua voz, mais você está transmitindo a virose no meio ambiente. Esse raciocínio é igual, por exemplo, numa igreja. Se todo mundo está cantando alto na igreja, quanto mais alto você canta, com mais facilidade você está transmitindo o vírus para o ambiente. Você vai numa academia, por exemplo. Na academia você tem de usar máscara. Por quê? Se você está fazendo exercício numa esteira da academia, quando você faz muito exercício, você está eliminando com mais quantidade o vírus que você tem no pulmão. Então, todas essas coisas são coisas habituais, todo mundo está sabendo, mas eu acho que não custa a gente reforçar. Com toda certeza. Aliás, tem vários recadinhos aqui. Maria José Ferreira diz que o senhor é um anjo, que tenho mais doutores como o senhor. Também o Argimiro de Oliveira, que bom ver e ouvir, doutor Rui, sempre uma aula de aprendizado, principalmente falando do momento atual. Grande abraço. Também a Geisa Salati, ela diz das vacinas que o senhor citou aí, e pior que em certos países, muitas crianças não foram vacinadas e os problemas não foram erradicados, estão, na verdade, voltando. A gente sabe tudo isso, né, doutor Rui? Mas na prática a gente não usa. Quando o senhor fala aí do uso da máscara, nós estamos careca de ouvir. Há 1 ano se fala nesse assunto. Sai na rua. O senhor já vai ver alguém passando aqui sem máscara, ou com a máscara no queixo, ou simplesmente nem no queixo, nem no bolso, nem em lugar nenhum. Não usa. Estão desdenhando as informações que a gente está passando constantemente sobre esse problema, não é, doutor Rui? Olha, vamos deixar bem claro, né, Roseli? Você não está usando máscara nesse momento porque você está aí na sua casa, no seu local, e realmente não há necessidade, e nem eu estou usando a máscara aqui. Vamos conscientizar a população, senão alguém telefona para você e fala: pô, Roseli, você fala tanto em máscara e você não está usando? O mestre Rui Meirelles aí fala tanto em máscara e não está usando? Então, vou deixar bem claro que nós estamos usando, porque eu estou aqui na sala do meu consultório, sozinho. Quando entra alguém, evidentemente eu estou usando máscara, e você também tem consciência quando que você deve usar máscara e quando você não deve usar máscara. Roseli, mais uma coisa que a gente sempre vai aprendendo com o Covid é o seguinte, é outra pergunta que com muita frequência o pessoal faz para mim. O problema da vacina, se deve tomar remédio prevenido ou não. E a outra coisa é o seguinte, por quê? Por que tem pessoas que não têm contato com ninguém e têm Covid? E outras pessoas, e tem um Covid simples, que 3 dias depois está bem. E por que algumas pessoas adquirem essa doença e depois de 5, 7 dias vai parar no hospital, quando não na UTI? Então, essas são grandes dúvidas que a ciência médica tem. Primeiro, não se sabe por que alguns têm uma doença mais grave do que outros. É porque ele é um indivíduo de alto risco? É porque ele é diabético? É porque ele é hipertenso? É porque ele não tem imunidade?
É porque ele tem uma deficiência de vitamina D? É porque ele não se cuida da saúde, não tem boa alimentação? Então, isso é uma dúvida que se tem. Por que que alguns têm gravidade progressiva e outros se comportam como uma pequena, simples gripinha, como tem todos os anos? Esse é o primeiro aspecto. O segundo, depende do tempo da exposição do vírus. Vou exemplificar. Se você convive com um indivíduo na sua casa que tem, todo dia você tem contato com ele, todos os dias ele está eliminando no ambiente um pouquinho o vírus, e essa incidência, essa aspiração constante desse vírus no ambiente da sua casa é que se torna mais grave para o doente ou não? Essa é uma dúvida. Ninguém ainda respondeu. Terceiro, depende da imunidade da pessoa. Por exemplo, eu tenho um trabalho aqui no consultório, que eu já li 2 vezes, são 6 trabalhos, e eu não posso dizer se isso é verdade ou não, mas nesses 6 trabalhos mostram o seguinte: todo indivíduo que tem vitamina D, nível ótimo de vitamina D no organismo, tem menos gravidade quando adquire Covid. São 6 trabalhos publicados. Eu não posso dizer para você se isso tem uma grande fundamentação científica ou não tem, mas é um trabalho que foi publicado, está aqui no meu consultório. Então, a imunidade da pessoa, a característica. Tem algum trabalho, por exemplo, que depende do tipo de sangue que a pessoa tem. Alguns indivíduos que têm um determinado tipo de sangue têm menos gravidade do que outros. Também nada está provado. Agora, o grande problema da atualidade, Roseli, que eu acho que é uma grande preocupação, a gente tem ouvido a opinião de vários profissionais especializados na área, é a seguinte: nós estamos tomando vacina. Nós temos 215 milhões de habitantes no Brasil, até agora são 10 milhões que foram vacinados. A grande dúvida: essa vacina funciona bem para os vírus que estão sofrendo mutação ou não? Essa é a grande dúvida. Aqui está quase parando o meu celular aqui por queda da bateria. É isso que eu queria falar com você, Roseli. Olha, doutor Rui, claro que as suas palavras, até a Sônia Carnevale, ela diz assim, sempre sabe as palavras. Mesmo sem imagem, que o senhor só está no áudio, a audiência aqui muito grande através do Facebook, muita gente acompanhando, o que mostra como o senhor é querido e quanto que a sua participação é importante. Então, daqui 15 dias, nós vamos resolver esse negócio de não ter o WhatsApp no seu computador aí. Alguém vai instalar para o senhor aí para a gente ficar mais craque e o senhor poder ter a imagem direta. Doutor Rui, obrigada. Ele está entrando agora que entrou o link, hein? Olha que coisa de maluco. Agora que entrou o link. Não sei se dá tempo ainda para a gente... Infelizmente não, nosso tempo já acabou, mas aí agora na próxima semana, daqui 15 dias, nós voltamos e aí certinho para que a gente possa ter a imagem e o seu som. Doutor Rui, sempre um prazer, viu? Muito obrigada mais uma vez. Tá ok, Roseli, um abraço a todos. Muito obrigado a você, tchau. Obrigado. E eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para todos vocês. Obrigado pela sua audiência e até segunda agora, se Deus quiser. Bom final de semana. Fique em casa, tá? Essa é a nossa orientação.